Graça e paz, amados. É uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar novamente aqui com você por meio desse vídeo, através desse canal, né, levando até o teu coração a palavra de Deus, o ensinamento daquilo que Deus tem para nos revelar. E hoje eu quero falar sobre o quarto libertador do povo de Israel, a quarta pessoa ali a qual Deus levantou para julgar Israel. E muitas vezes ouvimos muitos ensinamentos, né, de que foi Débora a libertadora do povo de Israel, ela que libertou Israel da escravidão ali que eles estavam vivendo debaixo das mãos dos cananeus. Mas na verdade não foi Débora, né? Foi uma outra mulher, né? Foi uma mulher que Deus usou, mas não foi realmente Débora. Débora ela foi apenas ali um instrumento usado por Deus, né, para motivar Baraque a ir contra os cananeus e agir contra aquele exército que estava oprimindo o povo de Israel. Eu quero ler com você aqui alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra aí no capítulo 4 de Juízes. O versículo de número 1 diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo, ela atendia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas regiões montanhosas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, como os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será a tua a honra de invadir de investida que empreendeste, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então veja que a palavra de Deus vem falando que Débora, ela foi ali alguém que Deus usou para motivar Baraque. E vem falando aqui também sobre Jabim. Quem era Jabim? Nós podemos perceber aqui que ele era o rei de Canaã. Mas Jabim não era realmente o nome desse homem. Jabim era um título, né, que se dava ali a pessoa que reinava, que comandava os cananeus, como era então os faraós lá no Egito, né? Não que o nome fosse faraó, mas era um título que se dava ao rei do Egito, né? E aqui em Canaã também eles tinham essa prática, eles tinham esse costume. Se você olhar aqui em Josué, capítulo de número 11, a palavra de Deus vem falando assim que Josué, ele lutou contra um Jabim, né, ali de Canaã, quando eles invadiram a terra de Canaã, quando eles entraram em Canaã para tomar posse daquela terra. O verso de número 1 do capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jodabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Axaf. Então veja que aqui já tinha uma pessoa, um personagem com o nome Jabim. E
essa passagem de Josué capítulo 11, isso daqui aconteceu no ano 1450 antes de Cristo. E aqui em Juízes, capítulo de número 4, nós estamos aí no ano aproximadamente de 1316 antes de Cristo. Então, dá aí um total de 134 anos à frente, mais ou menos. Então, não seria possível ser o mesmo Jabim que Josué havia lutado contra ele. Se você olhar lá no versículo de número 10 do capítulo 11 de Josué, a palavra de Deus fala assim, nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. A Azor queimou. Então veja bem que foram todos destruídos ali, Mas agora aqui em Juízes nós temos aí um relato muito interessante, porque a palavra vem dizendo que esse povo escravizou Israel por 20 anos. O que nós entendemos nisso, amados? Quando o inimigo ele encontra uma oportunidade, ele se reergue para oprimir novamente as pessoas. Veja que Josué havia destruído tudo, mas aí depois o povo começou a partir para o lado da apostasia, como nós vimos aqui no versículo de número 1, capítulo 4 de Juízes, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Houve ali uma brecha, eles saíram da proteção de Deus, e aí Deus então permitiu que esse inimigo que era aqui já destruído praticamente, crescesse diante do povo de Israel e começou a oprimir. Então, o que eu quero falar com você aqui é que quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Satanás, que é o inimigo da nossa alma, ele é derrotado na nossa vida, porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando a pessoa abre uma brecha, quando ela sai de debaixo da proteção de Deus, o inimigo ele ganha força e ele começa então a oprimir novamente, ele começa a prevalecer sobre a vida das pessoas. E nós vemos aqui que o exército dos cananeus, Jabim e Sísera, eles tinham ali um exército muito poderoso. Para você ter uma ideia, a Bíblia vem dizendo aqui que eles tinham 900 carros de ferro, coisa que o povo de Israel não tinha. Os israelitas não tinham esse privilégio. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes o inimigo ele acaba fazendo uso de alguma arma que a gente não tem. Ele acaba aí vindo contra nós, contra eu, você, que procuramos fazer a vontade de Deus, que pertencemos ao povo de Deus. Nossos inimigos, eles vêm nos oprimindo com armas que talvez podem ser maiores, mais poderosas do que aquilo que nós temos em mão. Mas eu quero dizer para você que para muitos embates da tua vida, você só vai conseguir vencer no nome de Jesus Cristo, porque é esse nome que te dá poder, é esse nome que garante vitória na tua vida. A obra de libertação aqui do povo de Israel, ela se deu aí em 3 partilhas, foi usada aí 3 personagens, foi Débora, Baraque e também a personagem central que nós vamos falar aqui, que foi Jael. E primeiro eu quero falar com você alguma colocação sobre Débora. A fé que Débora tinha em Deus foi a que trouxe vitória para o povo de Israel. Então eu quero dizer para você que é por meio da tua fé
que você vai alcançar vitória na tua vida, seja qual for o teu problema, qual for a tua luta, a opressão que você esteja vivendo nesse momento. Talvez o teu inimigo, ele não seja aí humano, mas talvez seja aí uma crise que você está enfrentando, uma enfermidade, seja qual for o problema, a dificuldade que você esteja passando no relacionamento conjugal, familiar, talvez esse tenha sido o teu inimigo. Mas entenda, Débora, ela foi usada ali pela fé, né, que ela tinha, ela foi usada por Deus para levar Israel à vitória. Então a fé que você tem no teu coração é aquilo que Deus vai usar para fazer você vencer também essas adversidades que estão aí na sua vida. Débora, ela sempre falou em nome do Senhor. Ela nunca usou ali algo dela própria, né, opinião dela própria. Não, veja que a Bíblia diz que ela julgava a Israel, ela profetizava, ela falava no nome do Senhor. Então é uma outra arma também que você tem aí para vencer as adversidades na tua vida, o inimigo. Fale sempre no nome do Senhor. Olha, Jesus, ele diz assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que falar no nome de Jesus para que o teu inimigo seja caído por terra. Não há outra coisa que o inimigo das nossas almas, Satanás, teme a não ser o nome de Jesus. E quando você usa esse nome, você usa o poder de Deus para a tua vida. Havia em Débora também uma outra colocação que a gente percebe aqui, é que ela tinha um coração que temia, né, a Deus. O coração dela era um coração voltado para o Senhor, e ela não temeu, né, os 900 carros de ferro que Cícera tinha. Ela não temeu isso daí. Então, quando você tem um coração confiante em Deus, um coração firme no Senhor, você não teme as adversidades da tua vida, os problemas. Olha, a palavra de Deus diz assim que o nosso coração bem firmado não se atemoriza de más notícias. Então, Débora, ela tinha um coração firme e confiante em Deus, e isso motivou ela a ir à batalha, a ir à peleja. Olha que Baraque fala assim para ela: não, eu só vou se você for comigo. Ela falou: eu vou. Ela tinha atitude. Então é isso que você precisa ter também. Você precisa ter atitude, né? Você não se acovardar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Então seja ousado diante dos teus problemas, diante das tuas adversidades, né? E aqui, por meio de Débora, é encorajar, né, a Baraque. Deus deu a eles ali uma vitória total. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, talvez você está aí sofrendo um problema dentro da tua casa, porque talvez membros da tua família esteja desanimado, né, esteja aí para baixo, mas seja você como Débora, vai junto, caminhe junto com essa pessoa, incentive ela, tome a decisão que é necessária para que essa pessoa se levante, para que essa pessoa se reerga aí novamente. Deus vai te dar a vitória completa no nome de Jesus. Porque a vitória que Deus deu aqui para Israel foi total, sem perca nenhuma. Israel não perdeu nenhum soldado, porque eles foram na presença de Deus, diante de Deus. No natural, o que talvez nós poderíamos fazer? Nada. Igual Israel aqui, no natural eles não podiam fazer nada. Só que eles não estavam agindo no natural, e sim no poder de Deus. Então age você também no poder de Deus. Deixa Deus te usar. O Senhor, Ele sempre vai te dar vitória. Olha, sem o Senhor, algumas vitórias talvez pequenas na nossa vida, nós podemos até obter um bom resultado, só que tem um preço a ser pago. Agora, quando você vai com o Senhor, você pode ter certeza que a vitória, ela é sem perca nenhuma.
tá? Débora, ela mostrou isso daí, ela passou isso daí para Baraque. E agora Baraque, ele foi ali chamado por Débora, né? Foi ali advertido por Débora para libertar Israel, né? daquela opressão que ele estava vivendo. E o que você não pode, diante dessa diversidade, desse problema, é ser como Baraque, né? Não seja como ele. Olha só as qualificações de Baraque aqui. Primeiro, a fé dele era uma fé débil. Ele não estava acreditando, né? Ele não estava ali tendo discernimento de que Deus iria dar vitória, né? Ele queria alguém por perto, alguém visível, né, para que ele pudesse apoiar, como nós vimos aqui no verso de número 8, Baraque falando para Débora. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ele queria alguém por perto ali para apoiar, porque a fé dele era débil, era uma fé fraca, ele não tinha fé. Então assim também a pessoa sem fé, ela se apega em algo, ela se apega em pessoas, né? Ela se apega no homem, porque a fé dela às vezes é uma fé fraca, como a fé de Baraque, e Deus quer que você tenha uma fé como Débora teve. Então essa é a diferença, né? Para a fé tão fraca assim, como nós vimos aqui de Baraque, o apoio talvez aí de uma coisa tão pequena, né, dá mais confiança do que o apoio de Deus. Para quem tem uma fé fraca, ela se apega em coisas tão mínimas, tão pequenas, né, e esquece que o braço de Deus é todo poderoso. Olha, Baraque, ele confiou mais no braço de Débora do que no braço de Deus, né? Se você for comigo eu vou, se você não for eu não irei. E consequência disso daí, amados, Deus não honrou Baraque, porque ele não honrou a Deus com a sua fé. Então use a tua fé e honre o nome do Senhor, porque Deus vai honrar, Deus vai agir ao teu favor. Quando você confia em Deus, você está honrando a Ele. Essa é a diferença. Quando você honra Deus, com certeza Ele vai te honrar também diante das adversidades. E Jael, o que nós podemos falar sobre Jael? Ela foi a personagem central, né, que executou ali a Cícera, o comandante. Graça e paz, amados, é uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar novamente aqui com você por meio desse vídeo, através desse canal, né, levando até o teu coração a palavra de Deus, o ensinamento daquilo que Deus tem para nos revelar. E hoje eu quero falar sobre o quarto libertador do povo de Israel, a quarta pessoa ali a qual Deus levantou para julgar Israel. E muitas vezes ouvimos muitos ensinamentos, né, de que foi Débora a libertadora do povo de Israel, ela que libertou Israel da escravidão ali que eles estavam vivendo debaixo das mãos dos cananeus. Mas na verdade não foi Débora, né? Foi uma outra mulher, né? Foi uma mulher que Deus usou, mas não foi realmente Débora. Débora, ela foi apenas ali um instrumento usado por Deus, né, para motivar Baraque a ir contra os cananeus e agir contra aquele exército que estava oprimindo o povo de Israel. Eu quero ler com você aqui alguns versículos da palavra de Deus, que se encontra aí no capítulo 4 de Juízes. O versículo de número 1 diz assim, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim.
Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo, ela atendia debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas regiões montanhosas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, como os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua a honra de investida que empreendeste, pois a mão de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então veja que a palavra de Deus vem falando que Débora, ela foi ali alguém que Deus usou para motivar Baraque. E vem falando aqui também sobre Jabim. Quem era Jabim? Nós podemos perceber aqui que ele era o rei de Canaã. Mas Jabim não era realmente o nome desse homem. Jabim era um título, né, que se dava ali a pessoa que reinava, que comandava os cananeus, como era então os faraós lá no Egito, né? Não que o nome fosse faraó, mas era um título que se dava ao rei do Egito, né? E aqui em Canaã também eles tinham essa prática, eles tinham esse costume. Se você olhar aqui em Josué, capítulo de número 11, a palavra de Deus vem falando assim que Josué, ele lutou contra um Jabim, né, ali de Canaã, quando eles invadiram a terra de Canaã, quando eles entraram em Canaã para tomar posse daquela terra. Ó, verso de número 1 do capítulo 11. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jodabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Axaf. Então veja que aqui já tinha uma pessoa, um personagem com o nome Jabim. E essa passagem de Josué capítulo 11, isso daqui aconteceu no ano 1450 a.C., né? E aqui em Juízes, capítulo de número 4, nós estamos aí no ano aproximadamente de 1316 a.C. Então dá aí um total de 134 anos à frente, né, mais ou menos. Então não seria possível ser o mesmo Jabim que Josué havia lutado contra ele, né? Se você olhar lá no versículo de número 10 do capítulo 11 de Josué, a palavra de Deus fala assim, ó: nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada o seu rei, porquanto Azor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. A Azor queimou. Então veja bem que foram todos destruídos ali, né? Mas agora aqui em Juízes nós temos aí um relato muito interessante, porque a palavra vem dizendo que esse povo escravizou Israel por 20 anos. O que nós entendemos nisso, amados? Quando o inimigo ele encontra uma oportunidade,
ele se reergue para oprimir novamente as pessoas. Veja que Josué havia destruído tudo, mas aí depois o povo começou a partir para o lado da apostasia, como nós vimos aqui no versículo de número 1, capítulo 4 de Juízes, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Houve ali uma brecha, eles saíram da proteção de Deus, e aí Deus então permitiu que esse inimigo que era aqui já destruído praticamente, crescesse diante do povo de Israel e começou a oprimir. Então, o que eu quero falar com você aqui é que quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Satanás, que é o inimigo da nossa alma, ele é derrotado na nossa vida, porque ele já foi derrotado lá na cruz do Calvário, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas quando a pessoa abre uma brecha, quando ela sai de debaixo da proteção de Deus, né, o inimigo ele ganha força e ele começa então a oprimir novamente, ele começa a prevalecer sobre a vida das pessoas, né? E nós vemos aqui que o exército dos cananeus, Jabim, Sísera, eles tinham ali um exército muito poderoso. Para você ter uma ideia, a Bíblia vem dizendo aqui que eles tinham 900 carros de ferro, né? Coisa que o povo de Israel não tinha. Os israelitas não tinham esse privilégio. E o que eu quero que você entenda é que muitas vezes o inimigo ele acaba fazendo uso de alguma arma que a gente não tem, né? Ele acaba aí vindo contra nós, contra eu, você, que procuramos fazer a vontade de Deus, que pertencemos ao povo de Deus. Nossos inimigos, eles vêm nos oprimindo com armas que talvez podem ser maiores, né? Mais poderosas do que aquilo que nós temos em mão. Mas eu quero dizer para você que para muitos embates da tua vida, né, você só vai conseguir vencer no nome de Jesus Cristo, porque é esse nome que te dá poder, é esse nome que garante vitória na tua vida. A obra de libertação aqui do povo de Israel, né, ela se deu aí em 3 partilhas, né? Foi usada aí 3 personagens, foi Débora, Baraque e também a personagem central que nós vamos falar aqui, que foi Jael, né? E primeiro eu quero falar com você alguma colocação sobre Débora, né? A fé que Débora tinha em Deus foi a que trouxe vitória para o povo de Israel. Então eu quero dizer para você que é por meio da tua fé que você vai alcançar vitória na tua vida, seja qual for o teu problema, qual for a tua luta, a opressão que você esteja vivendo nesse momento. Talvez o teu inimigo ele não seja aí humano, mas talvez seja aí uma crise que você está enfrentando, uma enfermidade, seja qual for o problema, uma dificuldade que você esteja passando no relacionamento conjugal, familiar, talvez esse tenha sido o teu inimigo. Mas entenda, Débora, ela foi usada ali pela fé, né, que ela tinha, ela foi usada por Deus para levar Israel à vitória. Então a fé que você tem no teu coração é aquilo que Deus vai usar para fazer você vencer também essas adversidades que estão aí na sua vida. Débora, ela sempre falou em nome do Senhor. Ela nunca usou ali algo dela própria, né? Opinião dela própria. Não, veja que a Bíblia diz que ela julgava a Israel, ela profetizava, ela falava no nome do Senhor. Então é uma outra arma também que você tem aí para vencer as adversidades na tua vida, o inimigo. Fale sempre no nome do Senhor. Olha, Jesus ele diz assim: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que falar no nome de Jesus para que o teu inimigo seja caído por terra. Não há outra coisa que o inimigo das nossas almas, Satanás, teme
a não ser o nome de Jesus. E quando você usa esse nome, você usa o poder de Deus para a tua vida. Havia em Débora também uma outra colocação que a gente percebe aqui, é que ela tinha um coração que temia, né, a Deus. O coração dela era um coração voltado para o Senhor, e ela não temeu, né, os 900 carros de ferro que Cícera tinha. Ela não temeu isso daí. Então, quando você tem um coração confiante em Deus, um coração firme no Senhor, você não teme as adversidades da tua vida, os problemas. Olha, a palavra de Deus diz assim que o nosso coração bem firmado não se atemoriza de más notícias. Então, Débora, ela tinha um coração firme, confiante em Deus, e isso motivou ela a ir à batalha, a ir à peleja. Olha que Baraque fala assim para ela: não, eu só vou se você for comigo. Ela falou: eu vou. Eu vou. Ela tinha atitude. Então é isso que você precisa ter também. Você precisa ter atitude, né? Você não se acovardar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia. Então seja ousado diante dos teus problemas, diante das tuas adversidades, né? E aqui, por meio de Débora, é encorajar, né, a Baraque. Deus deu a eles ali uma vitória total. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, talvez você está aí sofrendo um problema dentro da tua casa, porque talvez membros da tua família esteja desanimado, né, esteja aí para baixo, mas seja você como Débora, vai junto, caminhe junto com essa pessoa, incentive ela, tome a decisão que é necessária para que essa pessoa se levante, para que essa pessoa se reerga aí novamente. Deus vai te dar a vitória completa no nome de Jesus. Porque a vitória que Deus deu aqui para Israel foi total, sem perca nenhuma. Israel não perdeu nenhum soldado, porque eles foram na presença de Deus, diante de Deus. No natural, o que talvez nós poderíamos fazer? Nada. Igual Israel aqui, no natural eles não podiam fazer nada. Só que eles não estavam agindo no natural, e sim no poder de Deus. Então age você também no poder de Deus. Deixa Deus te usar. O Senhor, Ele sempre vai te dar vitória. Olha, sem o Senhor, algumas vitórias talvez pequenas na nossa vida, nós podemos até obter um bom resultado, só que tem um preço a ser pago. Agora, quando você vai com o Senhor, você pode ter certeza que a vitória, ela é sem perca nenhuma, tá? Débora, ela mostrou isso daí, ela passou isso daí para Baraque. E agora, Baraque, ele foi ali chamado por Débora, foi ali advertido por Débora para libertar Israel, daquela opressão que ele estava vivendo. E o que você não pode, diante dessa adversidade, desse problema, é ser como Baraque, Não seja como eu. Olha só as qualificações de Baraque aqui. Primeiro, a fé dele era uma fé débil. Ele não estava acreditando, ele não estava ali tendo discernimento de que Deus iria dar vitória. Ele queria alguém por perto, alguém visível, para que ele pudesse apoiar, como nós vimos aqui no verso de número 8, Baraque falando para Débora. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ele queria alguém por perto ali para apoiar, porque a fé dele era débil, era uma fé fraca, ele não tinha fé. Então, assim também a pessoa sem fé, ela se apega em algo, ela se apega em pessoas, ela se apega no homem,
porque a fé dela às vezes é uma fé fraca, como a fé de Baraque, e Deus quer que você tenha uma fé como Débora teve. Então essa é a diferença, né? Para a fé tão fraca assim, como nós vimos aqui de Baraque, o apoio talvez aí de uma coisa tão pequena, né, dá mais confiança do que o apoio de Deus. Para quem tem uma fé fraca, ela se apega em coisas tão mínimas, tão pequenas, né, e esquece que o braço de Deus é todo poderoso. Olha, Baraque, ele confiou mais no braço de Débora do que no braço de Deus, né? Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não irei, né? E consequência disso daí, amados, Deus não honrou Baraque, porque ele não honrou a Deus com a sua fé. Então use a tua fé e honre o nome do Senhor, porque Deus vai honrar, Deus vai agir ao teu favor. Quando você confia em Deus, você está honrando a Ele. Essa é a diferença. Tá? Quando você honra Deus, com certeza Ele vai te honrar também diante das adversidades. E Jael, o que nós podemos falar sobre Jael? Ela foi a personagem central, né, que executou ali a Sísera, o comandante do exército dos cananeus. Ela executou aquele homem. Nós vemos aí no capítulo 4, do versículo 17 ao 22, olha só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu o odre de leite e lhe deu de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém a te perguntar: há aqui alguém? Responda: não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e o feriu-se mansamente, e a ele cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, se perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. E a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fronte. Assim Deus, naquele dia, humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os exterminaram. Então veja, amados, que Jael, ela foi ali a personagem que Deus a usou para matar aquele homem que oprimia o povo de Israel. E o interessante é que Jael, ela não era nem israelita, ela era aí do povo queneu, ela era aí uma mulher que pertencia a uma outra linhagem, mas Deus usou aquela mulher para libertar Israel. Deus, ele pode usar quem ele quiser também para te ajudar, para te libertar. Basta você ter fé, confiar e agir, ir no nome do Senhor, que tudo mais ele fará, né? E Deus deu então ali vigor, né, a Jael, assim como ele fez com Sangar. Lembra aquele homem que matou 600 homens ali com uma aguilhada de boi? Foi a mesma coisa que Deus fez aqui também com Jael, para libertar Israel daquela opressão.
É interessante que quando se fala aqui de Jael, nós podemos ver duas coisas acontecendo aqui, amados. No Cântico de Débora, no capítulo 5, né, ela vem falando ali, Jael, que ela era bendita entre as mulheres. E na Bíblia só existe duas mulheres que foi classificada ali com esse nome, bendita entre as mulheres, a qual foi Jael e Maria, a mãe de Jesus. Foram as duas mulheres que a palavra de Deus coloca como bendita entre as mulheres. E mais uma vez nós vemos aqui, né, o inimigo de Israel sendo derrotado por mão de uma pessoa não israelita. Foi duas pessoas, primeiro Sangar, que não era israelita, e Jael também agora, que não era também israelita. E é importante nós lembrarmos que Israel, ele não tinha um exército formado, eram todos voluntários ali, ninguém era profissional. Então você não precisa ser um profissional na fé para você vencer os problemas da tua vida, basta só você crer, né? Deus quer usar aqueles que se dispõem, entenda isso. Aquela pessoa que se dispõe é essa que Deus quer usar. Aqueles que querem pagar o preço, né, e morrer pela causa de Deus. Então, se você é uma pessoa assim, você pode ter certeza que Deus vai te usar. Mas agora, se você fica se acovardando diante dos problemas, você vai sendo sempre oprimido, né? Deus não tem aí prazer naqueles que são covardes, tá certo? Não que aqueles que querem aparecer, né, se mostrem que é bom, se mostrem aí que tem poder, tem isso, tem aquilo. Não, Deus quer usar aqueles que são simples, né? Aqueles que têm ousadia, né? Aqueles que querem pagar o preço, são estes que Deus quer usar. E que seja você essa pessoa no nome de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God.